Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar trazendo a reflexão da palavra de Deus nesta noite. Eu agradeço a confiança do pastor Rodrigo também em nos dar esta oportunidade. E quero a Deus, quero pedir ao Senhor que Ele possa não somente estar usando a minha vida, mas que o Santo Espírito de Deus possa estar alcançando você que está em casa, você que está aqui, também trazendo essa compreensão da palavra que o Senhor tem trazido através desse púlpito, hoje e nos outros dias também. Que essa semeadura da graça, do amor de Deus, encontre realmente um solo fértil nos nossos corações e possamos permitir que isso se enraize e crie uma árvore frutífera e que nós venhamos dar fruto nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos também. Amém? Convido você, querido irmão, a estar lendo comigo o texto que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler os versos 3, 4 e 5. Então, vou aguardar aí se o irmão do Data Show conseguir colocar ali para a gente. A minha versão aqui está na versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor: pois embora... Todos acharam? Amém? Você em casa também, eu quero te fazer um convite. Para tudo agora, que você está fazendo. Eu sei que a gente fica em casa, fica tentado a estar com o celular ligado ou com a televisão e fazendo algumas outras coisas. Eu quero te convidar, meu irmão, para tudo agora. Vamos ouvir a palavra, vamos ver o que Deus tem para ministrar no seu coração, mesmo você estando em casa acompanhando e participando conosco aqui, amém? Então, vou pedir aos irmãos que estão presentes aqui que se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. E a palavra nos diz o seguinte, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versos 3 a 5. Pois embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, sofismas, de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Oremos então, Senhor. Pai, diante da leitura da Tua palavra, que já é santa, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito agora libere sobre nós a bênção, Senhor, de entender a palavra profética que a Tua palavra nos traz, Senhor, de entender, ó Deus, o propósito e o plano que Tu tens para nós, já, ó Deus, transcrito na Tua palavra. E, ó Deus, eu quero em nome de Jesus agora, Senhor, nesse nome que é sobre todo nome, liberar, ó Deus, aqui o Espírito Santo para que toque nos nossos corações e faça a obra que precisar ser feita na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós estamos aqui por Tua causa, porque Te amamos, porque Te adoramos, ó Deus. Estamos aqui também porque sabemos, Senhor, que Tu tens uma palavra no nosso coração. Então, ó Deus, libera o Teu Espírito para tocar em nós, nos corrigir, nos redarguir, nos instruir, de acordo com o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Usa, ó Deus, o que Tu preparaste, que trouxesses ao meu coração também, para compartilharmos, ó Deus, aqui nesta noite, com a Tua igreja, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, pode sentar. Nós vamos estar pensando um pouco em uma mente espiritual. Quando a gente fala em mente, a gente lembra de cérebro, não é verdade? Esse órgão maravilhoso que nós temos no nosso corpo. O cérebro humano, ele tem um mundo de possibilidades. E há mistérios que ainda são insondáveis no funcionamento do cérebro humano. Um cérebro, ele tem mais ou menos 100 bilhões, você imagina o que é isso? Tenta escrever em um papel aí 100 bilhões, para você ver o tamanho desse número. É mais ou menos o que temos de neurônios, que são as células nervosas no nosso cérebro, e cada um desses neurônios consegue fazer milhares e milhares e milhares de sinapses, que são as conversas entre os neurônios e ligações entre eles. Carl Sagan, ele escreveu um livro chamado Cosmos. Esse homem, apesar de ateu, ele escreveu o seguinte: o cérebro é um lugar muito grande em um espaço muito pequeno.
A neuroquímica do cérebro é extremamente ativa. É o circuito de uma máquina mais poderosa do que qualquer ser humano já tenha visto. Mesmo o homem ateu, ele consegue reconhecer na criação de Deus algo tão tremendo, tão sobrenatural, que ele diz que nenhum homem viu ou jamais verá algo que funcione como funciona o cérebro humano. Se fisicamente e anatomicamente essa parte do nosso corpo ela é tão perfeita, é uma máquina perfeita, e o cérebro é o que envia estímulos, né, para cada um dos órgãos do nosso corpo para que funcione adequadamente. Então é no cérebro que na verdade reside a questão de vida física ou morte física. Muitas vezes eu gosto muito de seriados de hospitais, né? E muitas vezes eles colocam uma pessoa em uma situação que eles chamam de morte cerebral. E o que é isso? O cérebro já não está mais mandando nenhum sinal, não está mais vivo o cérebro, mas eles artificialmente fazem com que os outros órgãos continuem funcionando. A pessoa já não está mais viva, mas elas continuam mantendo aqueles órgãos funcionando para que eles sejam doados para outras pessoas. Mas a vida já se foi, a vida física. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida e a morte físicas, elas são comandadas então por essa máquina perfeita que é o cérebro. E eu quero dizer para você que a vida espiritual também. E eu vou tentar explicar isso nessa noite, como o Senhor tem ministrado aos meus corações. Há um grande campo de batalha espiritual nas nossas vidas. E essa batalha, ela acontece na nossa mente. E a mente, ela é um produto também do cérebro, né? Então é nesse campo de batalha que o inimigo guerreia contra nós e procura meios de nos neutralizar e de nos paralisar. Entendemos que a mente é o campo principal de batalha dos filhos de Deus e é onde eles decidem se andarão em vitória ou se andarão em derrota. É onde eles decidem se o caminho será de santidade ou será um caminho de carnalidade. É onde decide se o corpo será sadio ou se o corpo será enfermo. É nesse campo de batalha, é ali, na mente, que tudo isso acontece. Provérbios, no capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele procedem toda a sua vida. Quando a Bíblia fala de coração, principalmente no Antigo Testamento, ela está falando justamente desse sentimento, desse entendimento da vida, da razão da vida, do funcionamento da vida. Então, a Nova Versão Transformadora, ela apresenta esse versículo da seguinte maneira: acima de tudo, guarde a sua mente, porque é dela que depende toda a sua vida. E está em mais consonância com o sentido que o coração tem para esse texto aqui. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de criar. Com a queda, o que aconteceu? A nossa mente foi contaminada pelo mal. E o pecado, então, corrompeu a nossa mente. Quando nós nascemos de novo em Cristo, através do sacrifício da cruz por nós, essa experiência salvadora de aceitar Jesus em nosso coração, ele faz com que a nossa mente agora passe a ter uma influência poderosa desse Espírito Santo de Deus. Com as nossas escolhas diárias, determinamos se nós vamos viver pela influência do Espírito Santo de Deus ou se nós vamos viver sob a influência do diabo, do mundo e do nosso próprio coração. O próprio livro de Provérbios fala que o coração é enganoso. E muitas vezes a gente está passando por algumas situações que nós estamos sendo enganados pela nossa própria vontade. Nós estamos sendo enganados pela própria estrutura mental que nós temos. E aí é que a Bíblia entra e fala assim: olha, o coração é enganoso. Os seus pensamentos, a sua mente é enganosa. Você precisa alicerçar isso, a sua mente e os seus pensamentos, em algo que seja mais sólido, mais verdadeiro. Há duas leis em funcionamento na vida dos que servem a Deus: a lei da vida e a lei da morte. Enquanto a lei do Espírito vivifica, a lei do pecado ela mata. Não tem
para onde correr. A escolha é feita entre a lei da vida e a lei da morte. Romanos ainda, no capítulo 8, versos 6 e 7, a palavra nos diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então é a mentalidade, é a maneira como pensa, é a estrutura de pensamento que vai fazer com que você incline para a carne ou incline para o Espírito. Muitos dos cristãos que estão perdendo batalhas contra o inimigo nos lugares celestiais, porque ainda não conseguiram vencer a batalha espiritual na sua própria mente. Você consegue entender isso, meu irmão? Batalhas espirituais têm sido perdidas, e Paulo diz que elas são lutadas nas esferas celestes com seres espirituais, só que elas têm sido perdidas nessas esferas celestes porque ainda não conseguimos vencer essas batalhas espirituais no maior campo de batalha que existe, que é a nossa própria mente. Não podemos conquistar as fortalezas espirituais em lugares celestiais sem que primeiro nós tenhamos conquistado essas fortalezas espirituais que Satanás tem levantado nas nossas mentes, na minha mente e na sua também. Em Marcos, no capítulo 10, verso 30, Jesus diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que a gente pode entender como mente, e de todas as tuas forças. Olha, irmãos, é impossível amar a Deus com toda a nossa mente se uma parte da nossa mente não se submete à vontade de Deus. Consegue entender isso? Sim ou não? Amar a Deus sobre todas as coisas com todo o entendimento. Eu não consigo, é impossível eu amar a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha mente, com todo o meu pensamento, se tem parte dessa minha mente que ainda está presa a coisas que eu mesmo desejo, ou a coisas que o diabo tem criado fortalezas sobre a minha vida. Tiago, no capítulo 1, versos 6 a 8, eu quero pedir desculpa aos irmãos, tem alguns irmãos que não gostam muito desse negócio de muita citação de versículo, né? Mas a Bíblia é tão rica, irmãos, e fica tão difícil falar sem a gente mencionar todas as outras referências, ou pelo menos grande parte das referências que a própria Bíblia faz sobre si mesma. E Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, vai e volta, e é levada e agitada pelo vento. Não pense esse homem que duvida que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago, então, Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu essa carta, agora vem e nos ensina o seguinte, que olha só, a mente dividida faz com que você fique instável espiritualmente. A mente dividida proporciona em você um sentimento de desequilíbrio, proporciona em você e em mim uma sensação de insegurança e de desproteção. E aí o que acontece com isso? A mente dividida faz com que eu recorra ao que me parece ser seguro. E aí eu vou de encontro às vontades do meu coração, e a Bíblia fala que o meu coração é enganoso. A inconstância espiritual que observamos em muitos cristãos é resultado de uma mente dividida. Quando uma parte tenta agradar a Deus e com a outra parte tem comunhão com o sistema desse mundo. Não se convence da direção de Deus e busca a sua própria direção. Uma mente que está dividida, ele quer servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele quer fazer a vontade dele. Ele quer servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele não quer abandonar o pecado. Ele quer servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele quer viver de acordo com as regras do mundo. Como? Se o próprio Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas com a mente inteira, com todo o entendimento. Se queremos agradar a Deus, tem que haver uma
transformação no nosso modo de pensar, no nosso modo de atuar, tem que haver uma transformação na estrutura mental. Eu não posso tentar agradar ao Senhor com uma mente dividida. Eu não posso tentar agradar ao Senhor quando os meus pensamentos eles estão direcionados para 2, 3, 4 coisas diferentes e muitas vezes antagônicas na minha vida. Fortalezas espirituais da mente, a gente leu isso no versículo que nós começamos a conversar e que eu tomei como base. O que elas são? Eu poderia dizer para vocês que fortaleza espiritual é qualquer padrão de pensamento que está em desarmonia com a palavra de Deus. Qualquer estrutura mental que está em desarmonia com o ensino da palavra é uma fortaleza espiritual. Uma outra definição que nós poderíamos trazer é um padrão forte e resistente de conceitos e valores inconscientes que geram pensamentos, sentimentos e comportamentos contrários ao plano, propósito e prática de Deus na vida do homem. Então é uma estrutura mental que, na verdade, nos desvia do propósito de Deus. Isso é a fortaleza espiritual. E onde é que são formadas essas fortalezas? Elas são formadas na mente. De onde se trava continuamente a batalha de opiniões e pensamentos. Eu penso assim, você pensa assim, o outro pensa assim, e daqui a pouco a gente está todo dividido e a gente não sabe exatamente qual é a direção que Deus está dando, porque a gente está dando ouvido a várias vozes. E meus irmãos, cá entre nós temos exercitado muito pouco ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve pouco a voz de Deus, as outras vozes nos confundem. Quando a gente está pouco íntimo daquele nosso pastor, porque Jesus, quando ele falava sobre pastor, ele falava assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é verdade? Porque tem intimidade com o pastor. E aqui entre nós, queridos, nós estamos precisando de maior intimidade com o Pai, para poder discernir a voz do Pai no meio de tantas outras vozes que se nos aparecem no decorrer da nossa caminhada, no confronto que a gente tem com a nossa vida. Ouvir a voz de Deus. Em nossos dias, muitos cristãos levam uma vida miserável. Muitas igrejas estão quase morrendo, porque não conseguem ver as fortalezas espirituais que estão sendo erguidas nas suas mentes. Muitos crentes, muitos irmãos nossos, estão deixando de viver o potencial de Deus para as suas vidas, porque não conseguem perceber que estão aprisionados dentro de uma fortaleza espiritual que o diabo montou na sua mente. Muitas igrejas estão deixando de se desenvolver e de viver o propósito que Deus tem para aquele lugar, para elas naquele lugar, porque se fecharam em fortalezas que o diabo levantou na mente. E a gente precisa começar a parar e pensar assim, se é uma batalha espiritual, eu preciso guerreá-las com armas espirituais, conforme o versículo que nós começamos a ler. Um dos principais tijolos usados por Satanás para levantar essas fortalezas são os chamados sofismas. A Bíblia chama de sofisma. E o que é o sofisma? Sofisma é aquele engano vestido de verdade. Um dos principais, vimos alguns sofismas que podem parecer até absurdo, mas frequentemente eles estão entrando nas nossas mentes. Eles podem não parecer, mas eles estão caminhando e ganhando terreno. Alguns sofismas já entraram nas nossas igrejas e parecem ser coisas normais. Quer ver? Eu vou comentar alguns com vocês aqui e vocês vão dizer se concordam ou não comigo. Errar é humano, é verdade? É verdade. E qual é o sofisma que vem depois disso? Então todos podem pecar porque todos nós somos humanos. Esse é o sofisma que complementa esse pensamento. A carne é fraca, isso é bíblico. A Bíblia diz que a carne é fraca. Então se a carne é fraca, por que eu vou ficar lutando? Deus já conhece as minhas fraquezas. Esse é o sofisma implementado aí. Vestido de verdade, entra com uma verdade e distorce a verdade no meio do caminho. Jesus agia assim,
Jesus, mesmo sendo tentado, ele não pecou, e aí o sofisma entra e diz assim: mas eu não sou Jesus, eu não vou conseguir fazer as coisas que Jesus fazia, eu sou muito pecador para me igualar a Jesus. E no entanto a Bíblia diz o quê? Que nós seremos, ele é a imagem, ele é o primogênito de muitos irmãos, e que ele mesmo falou que nós faríamos coisas superiores às que ele fez. Outros sofismas ainda, que tornaram-se verdadeiras fortalezas espirituais e que militam, eles lutam contra a verdade do Evangelho de Cristo, procurando impedir a reação dos crentes para que não somente eles deixem de crer na palavra de Deus, mas que também subvertam a palavra de Deus à mentira. Alguns exemplos. Por que orar? Seu filho já está lá nas drogas, não tem mais como livrar a cara dele. Seu marido não vai se converter não, atolado no álcool lá. Por que você vai orar? Isso é um sofisma. Por que persistir? O casamento tornou-se algo puramente secular, a separação como uma opção desejável. A gente não está se entendendo em casa mais, então vamos nos separar. Porque olha só, Deus quer que eu seja feliz, eu não estou sendo feliz com essa pessoa, olha o sofisma. Então eu vou me separar, porque aí Deus vai me dar alguém para me fazer feliz. Isso é um grande sofisma. Por que se santificar num mundo perdido, pecado em cima de pecado? Eu convivo com pessoas pecadoras, eu sou casado com uma pecadora, eu tenho filhos que são pecadores, eu vivo numa igreja que tem um monte de gente pecando também. Por que eu vou me santificar? Eu só vou ser mais um pecador no meio de todos esses. Sofisma. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. A síndrome de Gabriela, que eu costumo dizer, eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Isso é um sofisma. Por que é um sofisma? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e chegou até nós. É isso que a palavra diz. O poder do Evangelho nos transforma. O sacrifício de Jesus, a presença do Espírito Santo é transformadora. A falta de domínio próprio, pisou nos meus calos, leva. Isso é um sofisma. Por quê? Porque a Bíblia ensina assim: você recebeu um tapa em uma face, dá a outra. Ore pelos seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam. É isso que a palavra diz. Não é toma lá da cá. Isso é um sofisma. Fixar-se no mesmo pensamento, pensamentos repetitivos. Eu fui ensinado dessa maneira, eu me recuso a ampliar a minha compreensão, porque eu aprendi desse jeito, é desse jeito que eu vou viver, é desse jeito que eu vou crer. Falta de iniciativa, falta de ânimo. E mais, quanto ao caráter de Deus, outros sofismas. Falta de compreensão da soberania e da majestade de Deus. Deus é soberano. E Ele não tem que dar satisfação a nós de por que Ele está fazendo isso ou aquilo. Eu lembro muito da história de Jó, quando Jó fez um monte de questionamentos a Deus, Deus não respondeu uma só pergunta a Jó, muito pelo contrário, Deus pegou e falou assim: Jó, onde é que você estava quando eu fiz os fundamentos desse mundo? Onde é que você estava quando eu coloquei as colunas sobre os oceanos? Onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas nos céus? Deus estava dizendo para Jó assim: olha, eu sou soberano e eu faço o que eu quero fazer. Falta de compreensão da extensão do amor de Deus. O quanto o amor de Deus é extenso. Deus não me ama pelo que eu faço. Deus não me ama porque eu sou certinho. Deus não me ama porque eu sou digno do amor dEle. Ele me ama porque Ele é amor. E quando eu não consigo compreender essa extensão do amor de Deus, entra um sofisma que diz assim: se você não for perfeito, Deus não vai te amar. Entra um sofisma que diz assim: se você não for na igreja todo domingo, Deus não vai amar você. Não entender como Deus abomina o pecado, mas mesmo assim continua amando o pecador. Porque a gente acha que Deus é como nós, que a gente mistura o que a pessoa faz com o que a pessoa é. Deus não, Ele nos ama. Ele odeia aquele pecado que cada um de nós comete, mas Ele continua nos amando.
sobre si mesmo, a falta de identidade. Não sei quem eu sou, não sei para que Deus me colocou aqui, eu não tenho ideia do que eu venho fazer. Nós temos vários ministérios na igreja, tem pessoas que não estão absolutamente envolvidas em nenhum deles. Será que Deus não deu nada para você fazer, meu irmão? Isso é um sofisma, isso é uma mentira. Sobre Satanás, ignorar que a luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. É viver como se Satanás não existisse. É tudo que ele quer de nós. É que a gente dê esse espaço para ele e acreditar que ele não existe e que ele não está nos atacando. Enfim, estamos diante de um grande problema vivido pelos servos do Altíssimo desde hoje e do passado também viveram assim. Em Efésios, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versos 17 e 18, o seguinte. Vou buscar e encerrar. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Isso é a fortaleza espiritual, o endurecimento do coração. As fortalezas espirituais na nossa mente se constituem em um determinado padrão de pensamento que nos leva a agir em determinada circunstância de um modo pecaminoso, como se nós tivéssemos sido programados para pecar. E aí eu queria estar conversando com vocês agora como destruir essas fortalezas espirituais. Primeiro passo, localizar e identificar essas fortalezas espirituais. Para isso, precisa de humildade. Para isso, precisa descer ao Jordão, dar 7 mergulhos naquele rio sujo, trilhar o caminho da humildade, para que haja reconhecimento da fortaleza. Eu estou me referindo a Naamã, como vocês sabem, né? Naamã, a fortaleza espiritual que havia em Naamã era o orgulho. Ele precisou reconhecer aquela fortaleza, se humilhar e descer. E ele deu o primeiro mergulho, nada aconteceu, o segundo, nada aconteceu, o terceiro, nada aconteceu, o quarto, nada aconteceu, o quinto, nada aconteceu, o sexto, nada aconteceu. Ele podia pegar e falar assim, não vai acontecer nada aqui, eu vou me embora, estou aqui pagando uma de bobo. Mas ele foi e deu o 7º mergulho e a obra de Deus se fez na vida dele. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz assim aquele que julga está em pé, está firme, cuide para que não caia. Muitas vezes, o nosso risco está justamente naquela área da vida em que a gente acha que está muito forte. Isso é um sofisma. Eu preciso olhar para mim e sempre me achar pequeno. Que diminua eu e que Cristo cresça. Amém? Quem é que falou isso? João Batista. Que Cristo cresça e que eu diminua. Segundo passo, submeter-se a Cristo. Comprometa-se a confrontar com a palavra de Deus toda a argumentação mental, todo o raciocínio, toda a dedução, toda a acomodação do pecado. Leve isso ao tribunal de Deus. Aquilo que Deus, o Espírito Santo tem trazido a você, o entendimento que você está em pecado, que você está errando, que você está com a mente dividida, isso precisa ser levado ao tribunal de Deus pela palavra. A palavra é o crivo da nossa vida. João 14, verso 6 diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É aos pés da cruz que deve ser levado a nossa fortaleza espiritual. Terceiro passo, destruir definitivamente as fortalezas. Para encerrar, Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de quê? Da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da nossa mente, uma vida submetida a Cristo, como consequência de vida e verdade, tem uma mente renovada, tem nova, limpa, para poder compreender a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, eu queria pedir agora que você fechasse seus olhos e começasse a meditar junto comigo. Será que na minha vida há alguma fortaleza me impedindo de ver as maravilhas que Deus quer para a minha vida, para a minha igreja, para o ministério que Deus tem me chamado? Faça essa pergunta para si mesmo. Será que na minha vida existe alguma fortaleza que está impedindo que eu veja as maravilhas de Deus para a minha vida? Impedindo que eu veja as maravilhas de Deus para a minha igreja? Impedindo que eu veja as maravilhas de Deus para o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, sob as minhas responsabilidades? Pergunte mais uma coisa: será que eu tenho sido usado através de sofismas para inflamar ou distorcer a palavra, a verdade bíblica? Será que eu tenho sido usado e enganado com sofismas para também, através de sofismas, fazer os outros se enganarem? E a última pergunta que eu quero pedir que você medite: em minha vida, eu tenho tido comunhão com o Senhor, ou eu tenho tido fortalezas espirituais que têm me impedido de ter essa comunhão com o Pai? São perguntas que só você pode responder, meu irmão. Perguntas que doem ao trazer para reflexão mediante a palavra, mediante ao trono da graça de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a estar refletindo sobre isso. Eu tenho vivido com uma mente dividida, uma mente que quer agradar ao Senhor, mas também quer agradar a mim mesmo. Eu tenho vivido uma mente dividida, que eu quero agradar ao Senhor, mas eu não quero abandonar uma prática pecaminosa. Eu tenho vivido uma mente dividida, em que eu quero servir ao Senhor, mas eu não acredito no seu poder supremo. Como é que eu tenho vivido a minha experiência com Deus? Vou te convidar a ficar de pé e nós vamos orar para encerrar. Pai Santo, eu estou diante de Ti neste momento, Senhor, e eu me comprometo a entrar em uma guerra, Senhor, numa guerra espiritual a partir de hoje, repreendendo e subjugando o espírito de engano na minha vida. Eu declaro, Senhor, em Teu nome e por Ti, Senhor, que não deixarei de me levar por sofismas, não permitirei que as estratégias malignas me destruam ou me paralisem, Senhor. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu fecho os meus ouvidos para as vozes enganosas de Satanás. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu usarei de prudência e buscarei em Ti o discernimento para Te obedecer sempre, para não deixar me levar por argumentos que são mentirosos. Eu declaro que pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu não serei confundido pelo inimigo. Eu me proponho a ter um coração puro, fiel e temente a Ti, Senhor. Eu me submeto ao poder transformador da palavra na minha vida e na minha mente. E para isso, Senhor, eu visto o capacete da salvação. Ó Deus, eu empunho e ergo o escudo da fé. E eu tomo a espada do Espírito, Senhor, contra o inimigo. E ele não poderá me vencer, porque Tu já tens me garantido a vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, querido. Deus abençoe.